Olá, eu sou o professor Rildo Moraes, instrutor de Kenpo, de Defesa Psicológica. E eu quero passar para você hoje o segundo conselho do Kenpo. Então, o Kenpo é uma escola pautada em conselhos. Não temos regras, não temos leis, não temos decretos, não temos obrigações, temos conselhos. Por quê? Eu sei, para mim isso foi muito perturbador no começo, porque eu adorava quando alguém dizia o que eu devo e o que eu não devo fazer. Mas o Kenpo preza a sua própria consciência, o seu desenvolvimento, e ela vai estimulando esse desenvolvimento de consciência. Por isso o Kenpo apresenta conselhos, não são leis, tá? Não é uma coisa que você tem que fazer, mas é um conselho. E como todo conselho, você pega o que lhe cabe, quando lhe cabe, tá? E eu quero falar do conselho número 2 do Kenpo, que diz assim: tudo está em seu lugar, exceto a sua mente. Gente, esse conselho já me ajudou tanto. Sabe por quê? Porque às vezes a situação está complicada na minha vida. Ah, aconteceu isso, aconteceu tal coisa. Por quê? Por quê que aconteceu isso, meu Deus? Besteira. Tudo está no seu lugar. As coisas acontecem como tem que acontecer. Claro que para o Kenpo manifestar esse conselho, ele segue uma premissa que existe algo que organiza o universo. O universo possui uma organização, desde o macro, né, até o micro, até nós. Então a nossa vida, ela segue um ritmo, ela segue, melhor dizendo, um fluxo. Então existe um fluxo que você segue. Desde o seu nascimento até a sua morte, existe um fluxo. Coisas vão acontecendo e elas têm um motivo de ser. Um motivo que pode ser oculto para a maioria das pessoas, mas à medida que a pessoa vai ampliando sua percepção, ela vai entendendo que há uma causa oculta nos acontecimentos. Por isso, tudo está no seu lugar. Tudo acontece como tem que acontecer. Porém, a mente não está no seu devido lugar. E onde a mente deveria estar? A mente deveria estar vinculada com a mente cósmica, para entender todos os desígnios, para entender todos os processos, mas não está. A nossa mente está focada no nosso umbigo. Eu olho para mim e tudo que acontece que não é do jeito que eu quero, está errado. Tudo que acontece do jeito que eu não programei é mal. Então veja, se você olha para o seu umbigo, a dor aumenta muito, porque o mundo, por incrível que pareça, talvez você não saiba disso, talvez você já aprendeu isso, não sei, mas vou te contar um segredo: o mundo não gira ao redor do seu umbigo. Coisas vão acontecendo, pessoas têm seu tempo aqui, e quando acaba o tempo, morrem. Ah, mas é uma pessoa muito querida. A natureza não vai perguntar para você. A natureza vai seguir o ciclo daquela pessoa. Chegou o tempo dela aí, ela vai. Porque o universo não gira ao redor do seu umbigo. É cruel, mas é bom você aprender isso, se você não aprendeu ainda. O mundo vai acontecer com ou sem a sua permissão. Então, quando eu entendo que as coisas acontecem e está no seu lugar. Ó, eu estou procurando emprego e não consigo. Tá certo. Eu estou procurando errado. Não vai funcionar. Ah, eu queria ter um companheiro, uma companheira. Não consigo. Claro que não consegue. Tá certo. Sua abordagem está ruim. Então tem que mudar alguma coisa. As coisas acontecem como tem que acontecer. São resultados de várias posturas mentais e também atitudes. Não reclame da vida. Veja o que você pode mudar. Então, quando o conselho diz tudo está no seu lugar, exceto a sua mente, não quer dizer que não pode ser melhor. Mas significa dizer que se sua mente não estiver no lugar certo, não vai funcionar. As coisas não vão fluir adequadamente. Tem coisas que você não tem como evitar, mas tem muita coisa que sim. Aquelas coisas que você não pode evitar, você vai exercitar a habilidade de aceitar. As coisas que você pode mudar, você vai descobrir aonde você pode mudar. Agora não fique se debatendo.
Tem coisa que nós não temos controle nenhum, gente. Quer ver um exemplo? Morte de um ente querido. Que controle nós temos sobre isso? Nenhum. Vai ter que aceitar. Você vai ter que entender, as coisas estão no seu devido lugar. Se refaça. Se as coisas não estão do jeito que você quer, seja uma nova pessoa para que novas coisas aconteçam. E é interessante que na minha vida eu tenho percebido que certas situações que pareciam ruins no começo, depois viraram uma bênção. Eu vou dar um exemplo aqui muito interessante que aconteceu comigo. Eu trabalhava numa empresa que coisas lá dentro me perturbaram muito, sabe? Atitudes erradas do meu chefe. Eu acabei fazendo um projeto e nas minhas férias o projeto foi apresentado sem que o meu nome fosse citado. Então eu considerei aquilo uma traição, fiquei indignado, acabei pedindo as contas. Não suportava mais o lugar. Então veja, tudo aquilo foi muito ruim. Foi uma experiência muito ruim. Poxa, você perdeu o emprego ainda. Para eu pedir as contas, é lógico que eu fiquei procurando alguma coisa. Eu procurei e achei um emprego para ganhar menos. E eu pensei, Hilda, é melhor você ter paz e ganhar menos, cara. Porque aonde você está, você não vai ter mais paz. Eu não confiava na equipe mais. Bom, saí para ganhar menos. 3 meses depois, nessa nova empresa, eu fui promovido. E comecei a ganhar mais do que eu ganhava na empresa anterior. 6 meses depois, eu tive uma outra promoção. Eu comecei a ganhar o dobro do que eu ganhava na outra empresa. Então veja, o que no começo pareceu ser muito ruim, no final virou uma bênção. Quantas coisas na sua vida já foi assim também? Eu lembro da história de uma amiga minha que saiu de um casamento, né? O marido, né, rompeu a relação depois de 20 anos de casados. Ela ficou totalmente perdida, o impacto chegou nela. Mas ela se reconstruiu. Depois ela descobriu que aquilo foi uma bênção. Sabe por quê? Porque com a separação, 1 ano depois, ela conheceu um cara tão incrível, tão maravilhoso, que ela falou: Hildo, eu nunca me senti tão bem, tão amada. Esse cara é maravilhoso, esse é o homem da minha vida. Não era o outro como eu pensava. Então hoje está bem, está muito bem casada. Mas você está vendo? Ela recebeu o impacto e se reconstruiu. Quando você se reconstrói, você está dizendo: olha, tá, é assim que funciona, tá bom, eu vou me refazer para que coisas melhores aconteçam. Agora, se você recebe impacto e fica reclamando da vida, o mundo é cruel comigo, vai sofrer mais ainda. É o caso de um sujeito que eu conheço, né? Ele pede esmola aqui no meu bairro, né? Todo mundo conhece ele, a gente sempre ajuda com alguma coisinha. E um dia eu estava indo na padaria e ele me chamou e pediu: moço, compra um lanche pra mim. Falei: tá, vou comprar. Na verdade eu comprei 2, comprei um pra ele e um pra mim. E dei pra ele o lanche e começamos a conversar. E ele me contou uma história que me surpreendeu muito. Porque eu questionei pra ele como que ele foi parar nessa vida. Ele não tem nada hoje. Vive de favores. E ele me disse o seguinte: Hildo, eu já fui gerente de uma grande loja. E é uma loja famosa aqui em Brasília, né? Na verdade é uma rede, né, de lojas de material de construção. Eu fiquei abismado, falei, porque é uma empresa grande. Falei: o que aconteceu? Ele falou assim: minha mulher me traiu e foi embora com outro homem. Isso já faz 10 anos. Então ele recebeu o impacto, não conseguiu se reconstruir. Não construiu. Não conseguiu tocar a vida. Acabou perdendo emprego, perdeu tudo que ele tinha. Você está entendendo? Se você não perceber que, olha, é ruim o que está acontecendo comigo, mas está tudo no seu lugar. Eu preciso me refazer. É isto que o conselho me ensinou. Se refaça. Está tudo no seu lugar. Olha, as confusões que você tem na sua vida foram resultado de criações antigas. É aquela pessoa que chega na velhice sozinho. Tá tudo certo, porque ela passou a vida toda sendo uma pessoa arrogante, não criou amizade com ninguém, não criou vínculo com a família. Agora está sozinho. Mas é normal. Tudo está no seu lugar. Tá? Então, gente, fique atento a isso.
As coisas acontecem porque tem que acontecer. Então não adianta reclamar depois que acontece. A questão é você perceber, que é o que eu faço, usando o conselho. A coisa não está bem. Tá, tudo bem. Vamos deixar como está. Você tem que mudar. É você que muda para que o mundo mude. Se torne uma pessoa melhor para que coisas melhores aconteçam com você. Então compreenda isso. Tudo está no seu lugar, exceto a sua mente. Ou seja, tudo acontece como tem que acontecer. E se sua mente está no lugar certo, ela entende isso. Se ela não está, ela vai ficar se debatendo com a situação e não vai ajudar. Pense nisso, tá bom? Então esse é o conselho. Nós nos veremos nessa série de conselhos do Kenpo. Um grande abraço e até mais.